Olá, meus amigos, tudo bem? Quem fala é o enfermeiro Tony, conselheiro do Cora em Tocantins, professor, instrutor, né? Estamos aqui mais um momento de capacitação. Só reforçando, né, esse programa que nós ajudamos aqui a implementar no Cora em Tocantins, tem o objetivo único e exclusivamente a auxiliar os profissionais de enfermagem a conquistarem a tão sonhada vaga do serviço público. E a gente espera, obviamente, aqueles que conseguirem, esperamos que sejam vários profissionais de enfermagem do Tocantins, que dê valor, que valorizem a sua função pública e, consequentemente, a sua função como profissional de enfermagem. Para isso, senhores, eu andei olhando vários concursos, né, várias provas de concursos anteriores da empresa, né, que está responsável pelo certame, está em parceria com a UFT, o COPES da UFT. Então eu fiz um estudo, um levantamento de várias provas, né, desde 2013, para traçar um perfil da banca. Então eu olhei concursos de municípios próximos a Palmas, municípios mais distantes a Palmas, da própria capital. Então teve um concurso de Palmas também que eu olhei, Santa Rita, Guaraí, Porto Nacional, Gurupi. Eu fiz um apanhado e olhei todas as provas. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai discutir, né, juntos, algumas questões relacionadas a princípio. Eu vou estar focando aqui no meu tema, que é urgência e emergência, né? Então eu fiz um apanhado aqui de questões relacionadas à urgência e emergência. Depois eu vou falar um pouquinho em geral para vocês, mas a princípio as questões são mais focadas no tema que coube a mim aqui trabalhar com vocês durante todas essas aulas online. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês, ó. Aqui nós temos na tela essa questão, concurso da prefeitura de Gurupi, ó. Então olha o que caiu na prefeitura de Gurupi. Ó, questão número 36, sobre classificação de risco. Vamos ler juntos? A classificação de risco é um processo dinâmico da identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento, como componente da Política Nacional de Humanização, PNH, do Sistema Único de Saúde, SUS. A classificação de risco tem por objetivo, o que tem por objetivo? Ó, agora, dois detalhes importantes nessa questão. Primeiro, senhores, a leitura da questão é muito importante. Entender o texto da questão. Porque nessa questão tem uma palavra que muda todo o contexto. É o exceto. Então ele quer aqui que você busque uma das alternativas que não fazem parte da Política Nacional de Humanização, que não faz parte do que quer dizer classificação de risco. Então esse exceto eu vou excluir o que não é classificação de risco. Isso é importante, porque quando você lê a questão como um todo, e se você não tiver atento aos detalhes, você pode confundir na hora de marcar a questão. Mas quando você já tem a noção que você vai buscar na questão aquela informação que não corresponde em nenhum momento a tanto a classificação de risco quanto a Política Nacional de Humanização. Agora vamos às questões. Então nós temos aqui, ó, a questão número da letra A. Descongestionar o pronto-socorro? Senhores, vamos lá. Se a gente está falando em humanização da assistência, obviamente que um pronto-socorro lotado, pacientes em macas, nos corredores, isso não é humanização. Então, esse é um dos critérios também da classificação de risco. Quando eu faço a classificação, eu vou conseguir organizar melhor meu fluxo. E, consequentemente, eu vou ter, né, como resultado, descongestionar o pronto-socorro. Então, a letra A
faz parte, sim, da Política Nacional de Humanização e, consequentemente, também da classificação de risco. Então, a letra A faz parte. Então, essa não é o que a questão está pedindo. Ela quer o que não faz parte. Vamos, então, para a letra B. Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários. E aí? A classificação de risco, quando nós fazemos o procedimento de acolher o paciente, né? A gente acolhe o paciente, nós vamos orientar o paciente. Então, nós temos o acolhimento e classificamos o risco, estratificamos o risco. Então, nesse acolhimento, ele justamente visa isso, promover ampla informação. Então, nós vamos conversar com o paciente, nós vamos orientar o paciente, principalmente quando aquele risco do paciente não é um risco iminente. Quando eu tenho que classificar o paciente, por exemplo, com a cor azul, com a cor branca, né? Então tem que orientar muito bem, até mesmo para que ele não volte a procurar o serviço naquela condição. Então essa ampla informação é importante, então faz parte sim da classificação de risco. A letra C. Determinar a área de atendimento primário, observando, né, devendo o paciente ser encaminhado diretamente às especialidades conforme o protocolo. Exatamente isso. Isso é classificação de risco. Eu vou determinar o atendimento primário, aquele paciente que realmente tem um risco imediato. Nos demais, eu vou fazer o quê? Segundo o protocolo, encaminhar o paciente para as especialidades, conforme a necessidade. Então, esse item faz parte, sim, da classificação de risco. Então, para a próxima letra D. Promover aumento da produtividade do atendimento médico em face, né, à demanda reprimida que existe nas unidades básicas. Então, promover o aumento da produtividade do atendimento médico em face da demanda reprimida que existe na atenção básica. Vamos pensar. E agora? O que nós temos? Será que esse item faz parte da Política Nacional de Humanização? Será que esse item faz parte da classificação de risco? Ou é justamente esse item que está excedendo? Então, senhores, quando eu lá na minha questão falou exceto, o que não faz parte, vamos olhar novamente. Aumentar a produtividade, ou seja, visando mais trabalho. Se eu tenho um aumento da produtividade, significa que o profissional médico vai ter um número muito grande de atendimento. Consequentemente, a qualidade tende a cair. Então, do ponto de vista de humanização, tempo de espera, então tudo isso vai ser influenciado. Então, tudo isso prejudica, né, a assistência prestada ao paciente. Então, senhores, a questão nós temos aqui, letra D, é a questão que não faz parte da Política Nacional de Atendimento, né? Ou seja, da Política Nacional de Humanização e do atendimento voltado à classificação de risco. Então, a letra D seria a resposta correta para a marcação. Então, ou seja, a questão pediu o item que não faz parte e o item a ser marcado seria, então, a letra D. Essa questão aí seria a informação correta. Beleza? Vamos seguir adiante. Ó, essa questão. Ó, a questão de Porto Nacional. Pro concurso lá de 2019. Vamos lá, ó, quem faz essa questão? O enfermeiro coordena as atividades relativas à administração de materiais em suas unidades de trabalho. Nesse aspecto, relacione a primeira coluna com a segunda. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Todo mundo sabe que o enfermeiro ele é um gestor da unidade. Então, nós temos essa função também de gestão. Então, dentro da gestão, nós temos algumas ferramentas de gestão. Então, o enfermeiro tem a função de gestão, tem a função de educador, tem a função assistencial, tem a função de pesquisador. Então, o enfermeiro tem várias funções que podem ser trabalhadas durante a sua assistência profissional. Bem, nesse caso, aqui nós temos alguns itens. Eu vou fazer uma referência que essa questão eu achei muito interessante. E por que essa questão eu achei muito interessante?
Porque quem já participou das minhas aulas, dos meus cursos, né? Eu tenho um slide que mostra... Eu sempre começo por esse slide. Eu sempre falo assim, ó, esse é o slide que eu mais gosto, que é um slide gerencial. Senhores, e é justamente essa questão faz referência ao meu slide. É o slide que eu inicio as minhas aulas de emergência. Quando eu vou lá dar meu curso de boxe de emergência, o primeiro slide que eu começo é esse que faz referência à previsão, à provisão, à organização e o controle do fluxo da assistência da unidade. Lembra quando eu falo nas minhas aulas que o enfermeiro, o profissional da área de enfermagem tem que pensar na possibilidade, né? Ou seja, eu tenho que prever que pode acontecer situações na unidade. Aí ele vai providenciar os recursos necessários. Então, eu gostei muito dessa questão porque eu falo justamente nas minhas aulas sobre esse tema. E olha que esse tema caiu em prova. Eu achei muito interessante. Quando eu estava buscando as informações, eu via, falei, nossa, essa aqui tem que ir para os comentários, porque realmente a gente tá aí essas informações. Isso mostra que os cursos que a gente ministra, né, que o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins traz para vocês, está de acordo com o que há de mais atual, né? Isso é bem atual. Então, o nosso objetivo sempre é esse, trazer atualidades, trazer o que se fala em todo o mundo em relacionado àquela matéria em especial. No meu caso, voltada à urgência e emergência. Certo? Então vamos lá. A primeira coluna, 1, previsão. 2, provisão. 3, organização. 4, controle. Vamos lá. Vamos para a segunda coluna. Vamos lá. Fornecer informações sobre a qualidade e a durabilidade do material garante a utilização apropriada dos recursos materiais, a continuidade da assistência e a diminuição de custos. E aí, qual daqueles quatro itens seria esse? Segundo, propicia a disposição dos materiais na unidade. Devem ser analisados os aspectos de planta física e atividade desenvolvida na unidade. E aí, qual será esse? Próximo. Realiza o levantamento das necessidades da unidade de enfermagem, identificando a quantidade e a especificidade deles para suprir essas necessidades. Próximo. Garante a reposição dos materiais necessários para a realização das atividades da unidade, mediante o encaminhamento de solicitação ao serviço de fornecimento de material. E aí? Com base nessas afirmativas apresentadas, assinar a alternativa que apresenta a sequência correta. E aí? Letra A, 4, 2, 1, 3. Letra B, 3, 4, 2, 1. Letra C, 4, 3, 1, 2. Ou letra D, 4, 3, 2, 1. E aí? O que nós podemos afirmar e o que nós podemos marcar? Lá, vocês estão fazendo as provas, né? Então, novamente, a leitura da questão é muito importante. Então, vamos lá, vamos voltar e vamos ler a questão. Lembrando, 4, controle. Vamos lá. Quando fornecer informações sobre a qualidade e durabilidade do material, garantindo a utilização apropriada dos recursos materiais, garantir a continuidade da assistência e a diminuição de custos. Então eu estou de alguma forma tentando controlar, né? Ou seja, eu tenho controle da situação quando eu sei tudo isso. Olha a dica, hein? Eu tenho um controle da situação. Vamos voltar lá, controle. Número 4, controle. Seguindo. Propicia a disposição dos materiais na unidade. Devem ser analisados os aspectos de planta física e atividades a ser desenvolvidas na unidade. E aí? O que será isso? Eu tenho que ver toda a questão, né? Da disposição,
materiais, analisar os aspectos. Então, assim, é bem abrangente, né? Bem abrangente. Mas vamos lá, vamos pensar. Vamos lá. Vamos fazer a leitura novamente. Lá. Olhando aqui novamente. Vou voltar aqui um pouquinho. 1. Previsão. 2. Provisão. 3. Organização. Será? Vamos dar uma olhada. Vamos voltar lá. Vamos ler a questão. Propicia a disposição dos materiais. Então, ou seja, eu estou colocando tudo organizado. Ou seja, eu estou montando a minha sala de emergência com os materiais, né, os equipamentos, para pensar que quando um paciente estiver naquela unidade, naquele box de emergência, eu tenho que ter uma liberdade de fluxo de profissionais para chegar no paciente, para fazer o atendimento, para prestar assistência. Eu não posso ter equipamento trombando em equipamento, eu não posso ter equipamento sendo pinçado por fio, caindo. Então tudo isso eu tenho que pensar. Então eu tenho que, de alguma forma, organizar isso, organizar a sala, organizar o ambiente, né? Eu tenho que deixar o ambiente de forma estrategicamente preparado para receber o paciente e as pessoas que ali vão trabalhar, né? Então isso é importante. Então isso eu preciso analisar a planta física, né? Para mim ter uma boa organização do fluxo, tanto de pessoas quanto de materiais. Eu tenho que ver a planta física. Se essa planta física permite uma quantidade de pessoas dentro da sala de emergência, então tudo isso vai ser organizado, né? Pensando no que vai ser desenvolvido ali. Porque é muito comum a gente ter salas de emergências que estão super lotadas de materiais e equipamentos. Não tem nem espaço para os profissionais prestarem assistência ali dentro. Porque às vezes a planta física não é adequada. Certo? Então vamos voltar. Então aqui nós achamos que pode ser a letra, no caso ali o número 3, né? Organização. Ó, então já... Organização. Vamos voltar. Realiza o levantamento das necessidades da unidade de enfermagem, identificando a quantidade e a especificidade delas para suprir essas necessidades. Então, realizar um levantamento. Então, quando eu realizo um levantamento, o que pode ser, né? O que pode ser? E aí? Previsão? Quando eu faço um levantamento, eu faço uma análise do que eu vou precisar, né? Então, o que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo pensar na possibilidade que eu vou necessitar de recursos, eu vou necessitar de materiais, eu vou necessitar de algo. E isso porque eu estou pensando na possibilidade. Então eu estou meio que prevendo, eu estou fazendo o quê? Uma previsão. Eu estou fazendo uma previsão que eu posso necessitar de materiais e equipamentos. Então eu vou, né? Nesse momento, então, eu vou então garantir que isso aconteça. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou realizando o levantamento de necessidade da unidade para identificar problemas e para identificar também faltas de insumos, falta de materiais, falta de equipamentos, né? Para suprir a necessidade da unidade. Então, ou seja, se eu vou me deparar com a situação de urgência, uma situação grave, que em algum momento a unidade pode receber um paciente crítico, e eu vou precisar abordar a via aérea desse paciente. Então, eu faço levantamento para ver o que eu preciso. Caso for necessário abordar a via aérea, o que eu vou precisar? Então, eu faço esse levantamento. Para quê? Para garantir, né, a qualidade. Né? Para quê? Para suprir a necessidade. Porque se for necessário, eu tenho material. Eu tenho uma pessoa qualificada. Então, isso é previsão. Eu estou prevendo. Para previsão. E a última aqui, ó, garante a reposição dos materiais necessários para a realização das atividades da unidade mediante o encaminhamento de solicitação, né, ao serviço de fornecimento de material. Né? Então, esse aí seria o quê? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Ficou faltando, então, a provisão, né? E isso é garantir. Eu vi que eu precisava, na previsão, eu vou então solicitar, né, aos órgãos competentes, vou solicitar aqui
que compre, vai solicitar que busque no almoxarifado, você vai fazer o quê? Encaminha, solicito, faz o pedido, encaminha lá para a logística, encaminha para o almoxarifado, porque você viu a necessidade na previsão e na provisão você vai então fazer os encaminhamentos necessários para conseguir adquirir aquele material. Agora vamos voltar lá, no final. Então, dessas alternativas, qual seria a alternativa que nós marcaríamos então? A letra A letra B, a letra C ou a letra D? Então, lembrando que a letra A, eu já observei ali que tem um item que não compete, né? Então, eu já vi que tem um item que não compete. Dessas questões, vamos lá, vamos ver, ó. A letra C, 4, 3, 1 e 2. Então, 4, que é o controle. 3, que é totalmente a organização. 1, que é a previsão. E 2, que é a provisão. É isso aí, muito bom. Gostei demais dessa questão, gostei muito dessa questão. É uma questão muito inteligente. É uma questão difícil, tá? Tem muito texto, tem que ler muito, né? Então, e tem que entender um pouquinho esse fluxo. E essa questão, eu gostei mais ainda porque eu falo sempre desse item nas minhas aulas. Eu sempre falo. Todas as minhas aulas de urgência, eu inicio falando justamente sobre isso. Prevê a possibilidade de acontecer, solicita os recursos necessários, né? Organiza o seu ambiente, né? E tem o controle de tudo. É isso que eu falo nas minhas aulas. Eu tenho um slide que é justamente sobre esse tema. Vamos lá para o próximo? Essa questão, vamos lá. A questão 38, também é do concurso de Gurupi, pedindo para a gente analisar as afirmativas a seguir, em relação ao suporte básico de vida. Olha, outra questão que eu também gostei muito dessa questão. É diretamente ligada à minha área, tanto da minha área educacional, da minha área assistencial, da minha área de instrução, né? Como instrutor da American Heart Association, do curso Suporte Básico de Vida, né? O BLS, e do ACLS também. É totalmente voltado para o que eu ensino e para o que eu faço, o que eu pratico. Então, quem participou dos meus cursos, quem já participou das minhas aulas, essa questão aí, ó, é de graça. Vamos ler então. Então, a questão é analisar as afirmativas a seguir em relação ao suporte básico de vida, que é o famoso BLS, Basic Life Support. Então, suporte básico de vida. Primeiro, durante a ressuscitação cardiopulmonar no adulto, é recomendado a comprimir o tórax com força, pelo menos 5 centímetros, e frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E aguardar o retorno total do tórax. Vamos lá, depois a gente comenta. 2. Em paciente pediátrico, sem via aérea avançada, ou seja, não está entubado, a recomendação é de 15 compressões para cada 2 ventilações quando nós temos 2 socorristas. Certo? 3. Em paciente adulto, quando houver uma via aérea avançada, aí agora já tem uma via aérea avançada, ou seja, o paciente já foi entubado. Administrar uma ventilação a cada 6 segundos, na média de 10 ventilações por minuto, com compressões torácicas contínuas. Ou seja, não vai parar, né, a compressão. A compressão se mantém continuamente e quem está na ventilação faz uma ventilação a cada 6 segundos. Será que é essa? E 4. Em paciente pediátrico, quando houver via aérea avançada, ou agora a criança foi entubada, administrar uma ventilação a cada 6 segundos, né? Que daria aí a média de 6 ventilações minuto, com compressões torácicas contínuas. E agora? Qual vocês marcariam? O item 1, o item 2, o item 3 e o item 4. Qual desses itens é verdadeiro? Porque pode ter mais de um item verdadeiro, não pode?
Então, vamos voltar lá na próximo slide. Aqui o próximo slide fala o seguinte. Com base nas afirmativas que foram apresentadas, né? Nós vamos assinalar a alternativa correta. Então ele quer a correta. Então, ou seja, o que realmente diz os protocolos, né, de suporte básico de vida. Aqui fala, na letra A, apenas as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas? Aí nós temos que lembrar das alternativas novamente, onde vale a leitura do texto. B, apenas a 1 e 2 são corretas? Não sei, vamos analisar. C, apenas as alternativas 1, 2 e 3 são corretas? Ou, a letra D, todas as alternativas são corretas. E aí? E agora, hein? Agora vocês me pegaram, hein? Qual é a alternativa que nós vamos marcar aqui? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos voltar um pouquinho. Olha lá, vamos lá. Vamos analisar novamente as questões. E vamos analisar um pouquinho, com um pouco mais de calma, para a gente poder entender a questão, tá? Então vamos ler. Então a leitura da questão é fundamental. O item 1. Durante uma RCP, né, uma ressuscitação cardiopulmonar, no adulto, isso é importante, porque no adulto vou ter, então, profundidade diferente da profundidade de uma criança e da profundidade do bebê. Então por isso que é importante vocês lembrarem da profundidade da compressão no adulto, na criança e no bebê. Então vamos lá. Então eu tenho que é recomendado pelo protocolo da American Heart Association comprimir o tórax, né, com força, pelo menos 5 centímetros. Será que está correto? Corretíssimo, corretíssimo. E essa questão está muito bem atualizada. Por quê? Porque até 2020 falava-se o quê? De 5 a 6 centímetros. E hoje, após 2020, a recomendação da American Heart é pelo menos 5 centímetros no adulto. Ele não traz mais os 6 centímetros de máximo, né? Pelo menos de forma literal não traz. Ele não deixa claro o máximo. Mas ele traz claramente pelo menos 5 centímetros. Então isso é importante. Isso já ajuda você a elucidar a questão. Frequência de 100 a 120, perfeito. E o outro item importante é permitir que o tórax volte completamente. Permitir o retorno do tórax. Então, profundidade pelo menos 5, frequência de 100 a 120, permitindo o retorno total do tórax. Então, senhores, esse item 1 está correto. Então, tá a afirmativa correta, o item 1, certo? Vamos lá, vamos ver os outros, né? Porque a questão ela pede, né, quais estão corretos. Item 2. Em pacientes pediátricos, sem via aérea avançada, ou seja, não está entubado, nós temos aqui a recomendação de 15 compressões para cada 2 ventilações, quando se tem mais de um socorrista. Está completíssimo, está corretíssimo. É uma questão completa e correta. Então nós temos aqui, nós podemos fazer uma referência quando estou sozinho ou quando estou com mais profissionais, mais socorristas. Então, quando eu estou sozinho, é uma referência. Mas quando você está com mais socorristas, em pediatria, sim, aí você vai fazer 15 compressões para 2 ventilações. Lembrando que a criança, no caso, não está entubada, não está com via aérea avançada. Então, agora eu abro um parêntese que via aérea avançada também se aplica a dispositivos extraglóticos, tipo máscara laríngea, por exemplo. Então, aqui não faz referência a nenhum dispositivo, nem extraglótico e nem endotraqueal. Então, não tem via aérea avançada. Sem via aérea avançada, eu faço
a cada 15 compressões, executa-se 2 ventilações, tendo mais socorristas, né? No caso, a questão fala isso, com 2 socorristas. Então, o item 2 está correto, conforme, né, a recomendação da American Heart Association. Então, beleza. Então, nós já temos, ó, item 1 correto, item 2 correto. Próximo item. Em paciente adulto, quando houver uma VR avançada, agora o paciente já foi entubado, né? Não especifica qual tipo, imagina que é endotraqueal. Eu vou administrar uma ventilação a cada 6 segundos, né? Que vai dar em média aí 10 ventilações por minuto, com compressões torácicas contínuas. Exatamente, está corretíssima. Então, com VR avançada, nós fazemos então uma ventilação a cada 6 segundos. Perfeito. Uma ventilação, né? No meus treinamentos, nas minhas aulas, eu sempre oriento, né? A gente treina muito isso. A gente faz, até eu gosto de usar muito a seguinte forma, né? Uma ventilação, 1001, 1022, 1033, 1044, 1055, ventila. Então, faço uma ventilação a cada 6 segundos. Perfeito. Certo? Essa é a nossa referência, nossa recomendação nos treinamentos práticos. Então, esse item 3 está correto. Perfeito. Então, já temos aqui, ó, item 1 correto, item 2 correto, item 3 correto. Agora vamos para o item 4. Vamos ver. Em paciente pediátrico, quando houver uma VR avançada, administra-se uma ventilação a cada 10 segundos. Em média de 6 ventilações por minuto, com compressões contínuas. Então vamos lá, vamos ver o que essa questão traz para a gente de certo ou de errado. Primeiro, se nós lermos e estudarmos direitinho o protocolo de suporte básico para crianças e bebês, lá vai trazer que, com via aérea avançada, nós realizaremos uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. De 2 a 3 segundos. Então, aqui fala a cada 10 segundos, então tá errada. Não tem o que questionar. Porque lá, as compressões torácicas contínuas está certo. Porém, a ventilação está errada. Em crianças e bebês é de uma ventilação entre 2 a 3 segundos. A gente sempre padroniza um número para ficar mais fácil. Então, 1 a cada 3 segundos. Pronto, fechou. Então, isso já deixa essa questão errada. Certo? Então, é importante fazer os seus estudos do paciente adulto, do paciente infantil, do paciente bebê. E, nessa faixa etária pediátrica, uma ventilação a cada 3 segundos. Certo? Agora, vamos lá. Alguma coisa travou aqui que não está passando. Deixa eu tentar aqui um auxílio. Agora foi? Então, o que nós marcaríamos então? Letra A, 1, 2 e 4 corretas. Então, essa letra A está fora, né? Por que a letra A está fora? Porque nós acabamos de ver que o número 4 está errada. Então, o que deixa essa questão, a letra A fora. Número 4 é errada, então, letra A fora. Letra B. 1 e 2 estão corretas? Sim, 1 e 2 estão corretas. Porém, o número 3 também está correto. Então, essa questão ficaria fora porque faltou o número 3, que também está correto. 1 e 2 está correto? Sim. Só que o 3 também está correto. Então, a letra B está fora. Então, vamos para a questão correta, que seria apenas alternativas. As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas, né? Nós já observamos que a 4 está fora, a letra 4, a questão, o número 4, o item número 4 está fora, né? Então, a gente viu que, nesse caso, a letra D não teria como ser marcada também, porque a letra D são todas corretas. E a gente viu que não são todas que estão corretas. Somente a letra C, que contempla os 3 itens que estavam corretos.
Certo? Essa questão também foi muito boa, é da minha área. Então, quem participou dos meus cursos, quem participou dos meus treinamentos, mataria essa questão fácil. Vamos seguir em frente? Ó, vamos lá. Um caso clínico. Deu entrada no pronto-socorro um paciente vítima de acidente de automóvel, com trauma crânioencefálico. Ao exame físico, foi constatada a abertura ocular após estímulo da extremidade dos dedos, midríase, taquipneico, não verbalizando, apenas gemidos, flexão do membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominantemente anormal, que seria a flexão anormal, taquicárdico, né, frequência de 160 batimentos por minuto. De acordo com a escala de coma de Glasgow, esse paciente apresenta um score de... Aí, nesse caso, senhores, nós temos aqui uma avaliação, né, onde nós precisamos fazer um exame físico no paciente e utilizar aqui, quando eu faço a avaliação neurológica, utilizar a escala de coma de Glasgow, né, que nós lembramos da escala de coma de Glasgow. Então é importante também saber, né, da escala, quais são os scores que ela mede, para ver se está tudo certo. Então vamos ver qual é a pontuação. Será que ele tem um Glasgow de 8? Será que ele tem um Glasgow de 7? Um Glasgow de 6 ou um Glasgow de 5? Só fazendo uma referência, todo paciente que apresenta no trauma, apresenta uma escala de coma de Glasgow menor do que 8, precisa-se proteger a via aérea. Normalmente o paciente vai ser intubado para proteção da via aérea, porque um paciente com Glasgow menor de 8, ele não tem condições de manter a patência da via aérea, então tem que ser intubado preventivamente. Ó, então vamos lá. Aqui, ó, lembrando, o Glasgow são 4, né? O Glasgow, a escala de coma de Glasgow são 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a abertura ocular. O segundo parâmetro é a resposta verbal. E o terceiro parâmetro é a melhor resposta motora. Então nós temos então a melhor abertura, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. Beleza? Na história aqui, nós temos o quadro clínico do paciente. Foi tentado, né, fazer o estímulo, né, foi constatada a abertura ocular após estímulo, ou seja, alguém chegou lá no paciente, chegou próximo do paciente, ele não abriu o olho, falou com o paciente, ele não abriu o olho, mas quando fez de estímulo, ele abriu o olho. Né? Só a gente recordando. Na melhor resposta, a abertura ocular, que a melhor resposta é 4 pontos. Certo? 4 pontos. Aqui 4 pontos. Se esse 4 pontos eu obteria se eu tivesse chegado e encontrado o paciente com os olhos abertos ou o paciente abriu os olhos com a minha aproximação, sem eu tocar, sem eu falar. Eu aproximei, abri o olho, 4 pontos. Se isso não acontecer, eu vou para fala. Eu vou falar assim: senhor, abre o olho. Se ele abrir, ele ganha então 3 pontos. Se ele não abrir, eu vou para o próximo item, o que vale 2 pontos, que seria o quê? Eu vou realizar a pressão, que pode ser no leito ungueal. Então eu faço pressão. Se ele abrir o olho, 2 pontos. Se ele não abrir, mesmo após o estímulo de pressão, ele ganha só 1 ponto. No caso aqui do texto, ele abriu o olho, né, com estímulo. Então fez o estímulo de pressão no leito ungueal, abriu o olho, então ganhou 2 pontos. Ótimo. Vamos lá. Próximo item avaliado é a melhor resposta verbal. Então, o que fala aqui? Ó? Não verbaliza. Então, não está verbalizando. Ou seja, a melhor resposta seria 5. 5. Então, não está verbalizando. Então, já não ganhou 5. 4 pontos, ele estaria verbalizando, porém, ele apresentaria ali umas informações desconexas, né? Ele estaria mais confuso. 3, ele apresentaria, né, sons ou gemidos, né? Então, ele está com gemidos aí, ó. 2, sons incompreensíveis. E 1, nenhum tipo de som. Então, no caso aí, nesse item, ele ganhou 2 no primeiro. Nesse item, ele ganharia 3 pontos, né?
Beleza, não foi entubado, não tem nenhuma viária avançada. Se tivesse, nós íamos fazer a referência à pontuação mais a letra T. No caso seria um T, né? T do tubo, fazer essa referência. No caso aqui não é aplicável. Beleza, agora vamos para o próximo item, que é a melhor resposta motora. Então, nesse caso, nós temos aqui a melhor resposta, que seriam 6 pontos. É o paciente que obedece comando. Eu solicito... uma coisa importante. Obedecer comando, não necessariamente o paciente precisa mexer a mão, mexer o braço. Ele não precisa apertar a sua mão. Ele precisa só obedecer um comando que você der para ele. Então, se eu pedir para o paciente naquele momento para ele abrir e fechar os olhos firmemente, com força, se ele fizer isso, ele obedeceu um comando. Pronto. 6 pontos. Certo? Por que isso? Porque às vezes o paciente pode ter fratura de extremidades, pode ter uma suspeita de lesão cervical alta e ele ter uma paraplegia ou uma tetraplegia, que ele não vai ter condição de avaliar a parte motora dos membros. Então eu vou buscar outras informações em outra parte do corpo. Eu quero que ele movimente uma parte do corpo. Então isso pode ser os olhos, pode ser a boca. Já me serve. Beleza, só que aqui no caso, ele fala uma outra situação. Vamos lá, então 6 ele não ganhou. O que seria então se ele vai ganhar 5 pontos, né? 5 pontos eu posso fazer um estímulo de pressão. Eu faço um estímulo aqui no leito ungueal da mão direita. E ele não mexe a mão direita. Ele mexe outra parte do corpo. Então ele está me dizendo que ele sentiu, mas não está localizando. Então ele reagiu sem localizar. Essa é uma situação, né? Então, agora, se eu faço o estímulo, o paciente pode localizar. Eu faço o estímulo, o paciente não pode localizar. Então tem as duas situações. Ou ele localiza, ou ele não localiza. Aí vocês vão estratificar para ver qual a pontuação que ele ganha. Sempre pensando assim na melhor resposta. Se a melhor resposta é ele localizar. Se a melhor resposta é ele localizar, então ele ganha uma pontuação melhor. Se é uma resposta inferior, uma resposta ruim, é ele não localizar, então ele ganha uma pontuação inferior. Certo? Então, nós temos duas possibilidades. A resposta com localização e a resposta sem localização. Então ele reage à dor localizando. Apertei, ele tira a mão que eu apertei. Ou ele reage à dor não localizando. Eu apertei e ele pode mostrar um outro sinal para mim que ele está sentindo dor. Por exemplo, de repente você faz um estímulo de pressão e lá no monitor ele apresenta o quê? Uma frequência cardíaca alta. De repente a frequência aumenta. Pode ser uma forma dele dizer para você que está sentindo. Só que ele não localiza, mas sabe que em algum momento ele está sentindo uma dor, mas ele não sabe aonde está. Tá certo? Beleza. Então, essa é uma possibilidade. Reage à dor localizando ou reage à dor não localizando. Ponto. 5 ou 4. Beleza. Não é o caso da questão. Vamos seguir. Aqui na questão, essa questão ela tem um problema grave. Vamos ver. Não no paciente. O paciente também tem um problema grave, mas na própria questão. Que é nesse próximo item, ó. Que é se o paciente ganharia 3 pontos ou não. 3 pontos. O que é 3 pontos? É quando eu faço o estímulo de pressão e o paciente faria uma resposta. Essa resposta a nível de córtex cerebral, onde o paciente fecharia as mãos, certo? Faria rotação interna e flexionava a nível dos cotovelos. Certo? Então, olha, é um movimento bilateral. Fez punhos cerrados, rotação interna, flexão. Essa é a flexão anormal. Certo? Se o paciente fizer isso com estímulo, ganha 3 pontos. Se não fizer isso, fizer um outro movimento, por exemplo, punhos cerrados, rotação externa e estica,
Então ele está descerebrando, 2 pontos. No caso da questão, a questão, senhores, ficou errada. Porque na questão, ele fala aqui, ó, vamos ler a questão. Flexão do membro superior ao nível do cotovelo. Ele faz referência que é um membro só. Então não fica muito claro, porque na decorticação é um movimento autonômico, ele fecha as 2 mãos e os 2 braços. Salvo se ele tiver uma lesão naquele braço, uma lesão direta no braço, que permite que ele movimentar o membro. Mas isso está na questão. Então essa questão é passível de anulação, porque não ficou claro a decorticação. Com as informações que ele traz, não caracteriza decorticação. A decorticação, punho, flexão, subiu. Então fechou, rodou, flexionou. E ali ele fala um membro. Ele não fala dos 2 membros. Então isso gera uma dúvida no procedimento que nós fazemos e esperamos a resposta do paciente. Quando eu faço o procedimento de fazer pressão, eu espero uma resposta autonômica. Essa resposta autonômica é caracterizada por punhos cerrados, rotação interna dos punhos e flexão, né? Essa é a flexão anormal. Então, nesse quesito, essa questão é plausível de anulação, porque ela ficou confusa, errada. A descódigo, pela referência do texto, faz-nos pensar que seria, então, essa resposta uma decodificação, onde ele ganharia 3 pontos. Então, 3 pontos nesse item. Porém, por não estar de acordo com a teoria, com o referencial que fala da reação autonômica do paciente apresentar, caracterizada como decodificação, com punhos cerrados, rotação interna e flexão dos membros superiores, essa questão está errada, foi anulada. Essa questão foi anulada porque ela está errada, porque isso gera um erro de identificação e um erro de interpretação, né? Então quem entende do procedimento que você realiza, o paciente apresenta um sinal de decorticação, então entende que essa questão está errada, certo? Então essa questão realmente foi anulada em função disso. Eu quis trazer para vocês, porque pode acontecer muito isso. Então nós temos que lembrar da forma correta que o paciente apresenta os sinais, para a gente poder discutir. Então essa questão, quando você tem um embasamento, você conseguiria derrubar essa questão facilmente, certo? Então vamos para a próxima questão. Então nós temos aqui, ó, sinais de choque hipovolêmico. Senhores, então quem participou das minhas aulas, dos meus cursos também, eu falo de choque hipovolêmico nos meus cursos, nos meus treinamentos, né? Perda de sangue, então pode levar a uma baixa volemia sanguínea, ou uma situação que o paciente também tem um quadro clínico de poliúria, várias situações que ele perde líquido, transpiração, a sudorese intensa, ou uma diurese intensa, ou até mesmo vômitos frequentes, né? Às vezes o paciente apresenta uma hiperemese e essa hiperemese faz ele vomitar, então ele vai perder o quê? Volemia, então ele perde líquido. Então ele pode, né, da medida do possível, evoluir com choque hipovolêmico. Então, ou pela perda de líquido corporais, ou pela perda de sangue, né? Ele pode evoluir com uma hipovolemia. Então vamos lá, de qualquer uma das duas formas, ele vai apresentar sinais e sintomas. Então vamos ver quais são os sintomas que ele está apresentando aqui. Letra A. Pele fria, pálida e úmida. Hipotensão sistólica e diastólica. Taquicardia, diminuição do débito urinário. Pode ser. Vamos lá, vamos ver as outras, né? Letra B. Lábios edemaciados. Não sei. Náuseas e vômitos. Hipopneia e letargia. Não gostei muito dessa questão. Lábios edemaciados. Náuseas e vômitos pode levar ele a ter uma hipovolemia pela perda de líquido. Pode levar, né? Mas não seria necessariamente
o sinal mais importante ali apresentado, né? Vamos lá. Edema também, se ele está perdendo líquido, então não vai ter tanto edema, né? Então é meio contraditório também. Letra C. Hipertermia, angústia, agitação, hiperemia e poliúria. Ó, a angústia e agitação, até que sim, ele pode ficar agitado, né? A gente até fala que no paciente num choque classe 1, ele fica agitado. Então esse item ele tem um dado que é verdadeiro, a agitação ali, ó, ele fica agitado. Choque classe 1. Mas os demais itens não são verdadeiros, né? Hiperemia, hipertermia, não, né? Só se fosse um choque de outra origem, né? Um choque neurogênico, né? Aí sim, o paciente pode ficar um pouquinho mais com a pele mais quente. Então não é o caso, a questão é choque hipovolêmico, então no choque hipovolêmico não vai ficar quente a pele. No neurogênico pode ser que fique quente, né? O choque neurogênico. Letra D. Hipertensão sistólica e diastólica, respiração rápida, curta e irregular, dor anginosa e pulsos filiformes. Não, né? Não tem nada a ver com choque hipovolêmico, essas afirmativas aí, né? Então, dessas todas, o que a gente marcou aqui? A letra A. É clássico, senhores, ó. Pele fria, pálida e úmida, né? Ou seja, alteração da pele. Pele fria e pálida e úmida. É um dos P's, né? Pele. Hipotensão, sistólica e diastólica. Taquicardia, ou outro P, pulso. E diminuição do débito urinário. Perfeito. Aí, essa referência é um choque bem mais grave, né? É um choque classe 3 para classe 4, né? Diminuição do débito urinário. É um parâmetro de você ver muito choque, né? Principalmente choque classe 3 e 4. Hipotensão, tanto sistólica como diastólica, só aparece um choque classe 3. Então, ó, só de a gente ver esses sinais aí apresentados, a gente já observa que o paciente está em choque classe 3 ou 4, paciente gravíssimo, né? Então é bem fácil, bem característico, né? Já é um choque hipotensivo, né? Choque hipovolêmico hipotensivo, que já alterou pressão também. Então aí o paciente tem uma perda estimada de mais de 1.500 ml de volume de perda, né? De 1.500 a 2.000 e até mais do que isso, porque ele não deixa muito claro os demais sinais, né? Principalmente a nível neurológico, né? Se o paciente está mais letárgico, mais torporoso. Mas eu bateria ali no choque classe 3, perda de 1.500 a 2.000 ml de sangue, de volume, e que apresenta esses sinais: alteração da pele, alteração do pulso e a alteração pressórica. Então, um choque hipovolêmico hipotensivo, né? Então, o paciente está bem grave, perda volêmica importante e precisa de tratamento imediato. Certo? Então, uma questão muito fácil, essa questão foi de graça, muito fácil essa questão, muito boa. Vamos seguir. Bem, essa outra questão, né? Acho que nós estamos finalizando nossas questões. Vamos lá, um caso clínico. João Pedro, 18 anos de idade, deu entrada na unidade de pronto atendimento, apresentando quadro de queimadura em toda a extensão do membro superior direito. Está com manifestações de flictemas. Diante do exposto, avalie essa queimadura quanto à extensão segundo a prova dos noves e o grau. Vamos lá. Então, a regra dos noves, que é a regra onde eu vou estratificar a superfície corporal queimada e a avaliação do grau, né? Se é queimador de primeiro grau, queimador de segundo grau, de terceiro grau ou de quarto grau. Então, diante dessa situação, vamos lá. Então, essa questão de queimadura é importante. Então, senhores, estudem regra dos noves. E estudem também reposição volêmica no queimado. Essas duas informações podem cair na questão. Aqui no caso, ele pediu somente regra dos noves e o grau. Então ficou mais fácil, mas às vezes a questão pode trazer também a reposição volêmica, né? Então a gente precisa saber. Só para recordar, quando eu vou falar de reposição volêmica, eu tenho que lembrar o seguinte. No trauma, no caso, lembrando, queimadura também é trauma, tá? Então no trauma por queimadura, nós temos então lembrar lá da regrinha da reposição volêmica. 4 ml por quilo vezes o peso corporal do paciente em quilos vezes a superfície corporal queimada em porcentagem, tá? Então a gente faz uma regrinha de 3, acharemos um volume, né?
E esse volume vai ser administrado nas primeiras 8 horas, né, que o paciente estiver na unidade de internação, tá? Essa é a regrinha de reposição volêmica. 4 ml por quilo, vezes o peso corporal, vezes a superfície corporal queimada, em porcentagem, tá? Então o peso vai estar em quilo e a superfície corporal queimada está em porcentagem. Tá, aí onde a gente entra a regra dos 9. Então primeiro eu vou achar a regra dos 9, no caso aqui para o João Pedro. Então vamos lembrar agora da regra dos 9. O que nós temos que lembrar? E é muito importante essa regra, vocês têm que lembrar essa regra dos 9. Ó, o tronco, no tronco vai ser dividido na parte anterior e na parte posterior. Então na parte anterior o tronco todo tem 18% na parte anterior e 18% na parte posterior. Então, o tronco todo, 18 na frente e 18 atrás. Beleza? O braço direito e o braço esquerdo. Cada um dos braços, tanto a parte anterior e posterior dos braços, cada um dos braços, 9 pontos. Não, perdão, 9%. Então, braço direito completo, 9%. Braço esquerdo completo, 9%. Então, beleza. Então, sei que os braços então, tem 9% cada um. Pernas, 18% cada. Então, perna direita, 18%. Tanto a perna direita completa. Perna esquerda completa, 18%. Aí nós temos a face, né? Essa face completa aqui, 9%. E genitais, 1%. Fechando a nossa regra dos 9. Então, tronco, 18% a parte anterior, 18% a parte posterior. Braço, 9% direito, 9% esquerdo. Pernas, 18%, ou seja, seria pernas 9% anterior e 9% posterior, daria 18% cada perna. Então, cada perna tem 18%, a perna completa. A cabeça, 9% e genitais, 1%. Agora vamos voltar para a história. O que a história fala lá? Então, o Pedro teve, então, a queimadura em toda a extensão do membro superior direito. Então, ou seja, teve a queimadura do braço direito. Então, acabamos de falar, braço direito, quantos pontos? 9% de superfície corporal queimada. Agora, é queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Queimadura de primeiro grau é aquele vermelhidão ali, né? Aquele vermelhidão é queimadura de primeiro grau. Às vezes ali, iniciando a descamação da pele. Agora, flictema, que é as bolhas, né? Então, bolha é queimadura de segundo grau. Então, nós já temos aqui, ó, qual a questão que eu vou marcar? Já sei que é queimadura de segundo grau e sei que é 9%. Ó, 9% superfície corporal queimada e uma queimadura de segundo grau, por causa das bolhas, dos flictemas. São as nossas bolinhas. Então, essa é a questão certa, letra D, certo? Então, essa questão traz pra gente aqui a questão da queimadura, regra dos 9, importante, a regra dos 9, né? E traz pra gente também lembrar, né, mais uma vez, da reposição volêmica. Reposição volêmica. De novo, 4 ml por quilo vezes o peso em quilo do paciente vezes a superfície corporal queimada. Nós acabamos de encontrar aí no João Pedro, 9%. Como não traz outras informações, ele também não pediu a reposição volêmica, né? E se fosse o caso, nós jogaremos nessa fórmula, certo? Então, essa questão é essa aí do João Pedro. Muito boa questão, tá? De queimaduras. E é isso aí, pessoal. Só pra gente finalizar, eu fiz esse levantamento, né, dessas principais questões. E o que eu reparei? Fazendo uma análise de várias provas de vários anos dessa empresa, da UFT, da COPES da UFT. Então ela participa de vários certames. E eu vou dar umas dicas para vocês. Dicas de ouro, para vocês estudarem. Ó, reforcem os estudos de vocês nesses itens. Que eu avaliei várias provas e quase todas as provas eles trazem os mesmos itens bases para questões. Então, por exemplo,
Quase todas as provas trouxe questões fazendo referência a hipertensão e diabetes. Senhores, estudem hipertensão e diabetes. Quase todas as provas dessa banca tinham uma questão de hipertensão e diabetes. Principalmente hipertensão. Quase todas as provas tinham uma questão que falava sobre hipertensão. Então, estudem hipertensão. Outro item que estava muito presente nas quase todas as provas. Programa de humanização. Então, o Programa Nacional de Humanização, PNH, também estava presente em todas as provas. Tinha uma questão que falava sobre o Programa Nacional de Humanização, o PNH. Então, vá lá no site, procure artigos, lê sobre o Programa Nacional de Humanização. Cai muito, certo? Outra coisa que caiu bastante, principalmente na prova de enfermeiros, né, especificamente, SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Processo de enfermagem caiu bastante, certo? Outro item importante que caiu muito, a primeira questão de conhecimento específico. A primeira questão sempre, em todas as provas, a primeira questão do conteúdo específico é SUS, Sistema de Saúde. Ou cai sobre a Lei 8.080, mas uma questão de SUS cai, senhores. Então essa questão de SUS é a primeira quando entra na parte de conhecimento específico, a primeira questão é SUS. Todas as provas que eu avaliei tinham essa questão de SUS. Então, o Sistema Único de Saúde não cai, não, desaba. Então, estudem SUS. E, dentro desse contexto também, vacinas. Também sempre tem uma questão de vacina. Então, senhores, e, obviamente, urgência e emergência. Então, essa é a minha área, meu tema, né? Para essa aula que vocês estão me acompanhando aqui, que é a urgência e emergência. Então, eu trouxe para vocês aqui as questões que eu consegui compilar de várias provas, para a gente poder analisar, discutir, para vocês verem a tendência da banca. Então, urgência e emergência cai em todas as provas. Tinha uma ou duas questões de urgência e emergência. E são questões bem inteligentes. Umas questões simples, mas outras questões que tiveram erros, né? Mas os erros são facilmente identificados e facilmente contestados. Então, mas cai muito, senhores, urgência e emergência. Por isso que é uma das nossas conversas, eu com o presidente Adeilson, falamos, nós temos que trazer esses temas, porque vai cair. Então, foi a nossa análise, né, para trazer para vocês essa parte de legislação e ética, essa parte de urgência e emergência, essa parte de classificação de risco, essa parte de saúde pública, né? Então esse foi o nosso objetivo, né, com essas aulas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e nós estamos aqui na torcida para fazer o melhor para a nossa enfermagem do Tocantins e esperamos que vocês tenham sucesso e nós estamos aqui para ajudar vocês nesse processo, trazendo as aulas, né? Nós temos o grupo também, no grupo vocês podem trazer suas dúvidas. Assim, à medida do possível, quando a gente consegue material, a gente disponibiliza no grupo. Quem não está no nosso grupo lá, pede lá para entrar no grupo. Sempre que eu tenho algum material, eu coloco no grupo. Artigos, arquivos, livros, a gente coloca no grupo. Tudo para auxiliar nos estudos de vocês, né? Tudo para auxiliar nos estudos, para fortalecer, né, o conhecimento de vocês. A gente vai municiando vocês lá, tanto de informações quanto de materiais. Então, eu quero agradecer a vocês por ter ficado aqui até essa hora, né? Já está tarde. Obrigado mais uma vez. Nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins nas redes sociais. Lá a gente posta muitas informações nas redes sociais do Conselho, nas redes sociais dos profissionais de enfermagem, em especial os profissionais do próprio Conselho, dos conselheiros, dos nossos administrativos, dos nossos fiscais. Então, senhores, o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins quer fazer uma diferença, né, na história do Conselho do Estado, na vida dos profissionais. Então, nosso objetivo hoje é fazer a diferença. Então, nós contamos com todos vocês. Nos dá o feedback do trabalho, se nós estamos no caminho certo ou não estamos. É importante essa resposta da sociedade para a gente, para nos nortear, né, para a gente poder sempre manter no caminho certo, fazendo sempre o melhor, pautado na ética, no conhecimento científico, né, na nossa legislação.
E estamos aqui para o que vocês precisarem, né, nessas aulas, nos nossos cursos, né? Nós vamos ter agora, na próxima semana, nós vamos realizar uma capacitação no município de Guaraí, Tocantins. Vamos fazer uma capacitação lá naquele município, envolver toda a equipe de enfermagem, da unidade hospitalar, das unidades básicas, toda a assistência de enfermagem do município está convidada a participar conosco lá. Nós vamos ficar 3 dias em Guaraí, 16, 17 e 18 de abril, um curso muito completo, assim, curso de excelência, curso de primeiro mundo mesmo. Então, assim, sempre nós temos essa responsabilidade de levar o que de melhor, né, em tanto de conhecimento, de materiais, de equipamentos. Nosso objetivo é trazer treinamento, capacitação realmente diferenciada. O que há de melhor nós estamos trazendo para a população do Tocantins. E quem, né, qual município que tiver o interesse, quiser levar o Conselho de Enfermagem, em especial o programa que eu coordeno, que é o Capacita, para o seu município, entre em contato conosco, manda lá um ofício, né, solicitando a capacitação. A gente vai analisar o ofício, né, e vamos fazer as tratativas, né, alinhar para a gente poder levar lá a capacitação para o seu município. Porque o nosso objetivo, né, em especial o profissional Tony, enfermeiro e conselheiro, é capacitar a enfermagem tocantinense. Porque o conhecimento muda a realidade e o conhecimento abre portas. Então, senhores, mais uma vez, obrigado, fique com Deus e tenha uma boa noite.